Sejam muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você ter uma renda com investimentos e chegar na tão sonhada independência financeira. Eu sou Diego Rangel, sou investidor Profad e gerente de marketing aqui do Produtividade Financeira. E eu tô com o Matheus Cobb. O Matheus também é investidor Profad e ele é nosso head de conteúdo. Matheus, como é que tá a animação para o primeiro episódio do Profadcast? Diego, muito animado, separei um tema muito legal aqui pra gente discutir nesse primeiro episódio e vamos com tudo. Show de bola. E eu tô com o pai dos investidores Profad aqui também com a gente, aqui na mesa, Renan Diego, especialista em produtividade financeira. Como que tá aí, Renan, a animação pro primeiro episódio do Profadcast? Muito animado em saber que eu sou pai de mais de 4.000 pessoas também, né? Achei que fosse só duas, a Maria Clara e a Alice, mas muito bom saber que a gente tem mais de 4.000 investidores Profad espalhados por aí. E o objetivo desse nosso podcast é justamente isso. Ajudar cada vez mais pessoas a investirem mais com consciência, com tranquilidade, com segurança, porque eu acredito que investir realmente é para todos, não é isso, Diegão? É isso aí. E o tema de hoje, né, é o tema perfeito para a gente começar esse projeto, né, esse estúdio maravilhoso. Tá muito massa aqui, curti pra caramba. O tema é, por onde começar a investir? E eu já quero colocar a primeira pergunta aí para você, Renan. Você que é nosso especialista, por onde você começou a investir? Massa. Ó, eu vou falar por onde eu comecei a investir, mas não sigam esse caminho, tá, galera? Porque eu vou contar o que foi a minha experiência começando com os investimentos. Mas não recomendo as pessoas começarem por ali. Então, durante 15 anos da minha vida, eu fiquei na poupança, preso como um poupador, achando que era um investimento. Porque é onde a gente aprende, né? Eu aprendi com os meus pais, cara, guardou dinheiro, bota na poupança. E eu costumo dizer que hoje eu tenho até alergia, né? Eu começo a me coçar quando eu falo de poupança, porque não é brincadeira não, a poupança tá muito ruim. Mas foi a experiência que eu tive. Comecei com a poupança, depois fui pra previdência privada de um grande banco, né? E aquela previdência privada, naquele momento que o gerente me recomendou, falou que minha vida tava garantida. Minha, dos meus filhos, das minhas bisnetas, tataranetas e por aí vai, né? Aquelas ilusões que a gente fica super feliz. Mas foi lá que eu coloquei o dinheiro também. E depois, né, tempos atrás, descobri que não era tão legal, tava até perdendo pra inflação, perdendo pra poupança e, enfim, fiquei muito pé da vida, porque a gente acredita, né, no gerente do banco, nada contra o gerente do banco, mas eles são gerentes de relacionamento. Eles são bons em se relacionar, mas não são bons em investimentos. E por isso que a gente traz aqui essa mensagem de investimento. E depois, né, que eu comecei ali na previdência privada, eu acabei querendo ganhar dinheiro rápido. Né? Já sei previdência, eu me senti o cara dos investimentos. E aí, naquele momento, eu falei, agora eu vou pra Bolsa de Valores, que é onde a galera fala que tá ganhando dinheiro. Só que nesse mesmo momento, eu ouvi um monte de gente ganhando dinheiro com várias outras coisas. E aí eu falei, como é que a galera tá ganhando dinheiro? 2% ao dia, 20%, não sei quanto. Eu falei, cara, não é possível, todo mundo tá ganhando. A galera, não, tô ganhando. Eu ia lá e, conclusão, caí em pirâmides financeiras. Sim, caí em 2 pirâmides financeiras. E o mais curioso é porque logo, a primeira, assim, eu caí de gaiatão. A segunda já tava mais cascudo. E aí eu investiguei tudo pra ver se não era uma pirâmide, tal. Só que as empresas que se fazem de empresas que são pirâmides, elas são tão organizadas, fazem as coisas tão direitinho, quando você investiga, tem tudo direitinho, mas na real, a grande sacada é que não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então, hoje, né, tendo essa visão, olhando pra trás, eu consigo visualizar, né? A pessoa que te recomenda, 2% ao dia, é tranquilo, me dá 500 que você vai ganhar 3. Cara, não existe isso, né? E aí, depois eu fui pra Bolsa de Valores, sozinho, sem nenhum tipo de conhecimento, achando que eu já era o cara dos investimentos. E aí eu perdi dinheiro também na Bolsa. Então, assim, esse foi meu início, né, no mundo dos investimentos. Até que ali foi o basta e eu falei, cara, não dá pra ficar perdendo dinheiro. Eu sou um cara meio inconformado com... Quando eu tomo um tapa na cara, eu não fico puto com o cara, eu fico puto comigo. Por que eu tomei um tapa? E eu procuro saber o porquê. E aí eu busquei muito conhecimento. E de lá pra cá, hoje, né... Graças a Deus, graças ao nosso método, as coisas têm funcionado bem e tenho colhido bons resultados. Mas esse foi o meu início, né? Que eu não recomendo pra ninguém começar dessa maneira. Beleza, você não começou da maneira certa, né? E a gente vai falar exatamente hoje como começar da maneira certa, como começar a investir da maneira certa. Mas, tirando o investimento, pegando a parte do dinheiro, como que era a sua relação com o dinheiro lá desde quando você começou a ganhar seu primeiro salário, sua primeira ajuda, como é que era a relação com o dinheiro? Massa. Desde os 13 anos de idade que eu ganho dinheiro, né? E assim, não é de mesada, eu nunca ganhei mesada, né? Os meus pais nunca deram mesada, nunca tiveram uma educação financeira. Mas com 13 anos de idade, eu já jogava futebol na divisão de base do Flamengo, né? E eu recebia lá uma ajuda de custo.
sei lá, devia ser uns R$ 110 na época. Que era um bom dinheiro, Muito 13 anos de dinheiro. idade, né? Foi quando eu comprei meu primeiro cavaquinho, né? Tipo, moleque, né? Tocava E com cavaquinho. 110 dava pra comprar um cavaquinho naquela época, Com né? certeza. E aí, cara, ficou massa, né? Mas onde que eu deixava o dinheiro? Inclusive, quando o pré-requisito pra você, não sei se é porque eu era de menor e tal, mas era você abrir uma conta poupança num banco, num grande banco, Uhum. e pra dar os dados lá pro Flamengo na época, né? E ali eu aprendi, cara, todo o dinheiro que eu recebi eu tenho que botar na poupança. Aí eu ajudava em casa, já ajudava, e sobrava, pum, poupança. Sobrava, poupança. Então meu relacionamento com o dinheiro sempre foi muito de poupador. Uhum. Porque eu via muitos meus pais falando, quando sobrar dinheiro, guarda, quando sobrar dinheiro, guarda. Mesmo na minha infância, eu lembro que não foi tão assim pros meus pais. Então eles não guardavam dinheiro porque não sobrava. E é curioso, porque eu lembro até, minha mãe falava assim, ó, pra mim e pro meu irmão, toma aqui, ó. Aí era um envelope embrulhadinho. Ó, era a fatura da C&A, na época, e o cartão da C&A, e tinha um dinheirinho. Ó, paga só o mínimo do cartão, tá? Só o mínimo que tem, o dinheiro do mínimo. Ah, beleza. Aí na minha cabeça era, cara, o mínimo então é o legal, né? Sempre eu tenho que pagar o mínimo. Por quê? Até eu pensei assim, por que as pessoas pagam tudo se pode pagar o mínimo? Né? É muito louco essa parada. E ainda tem muita gente que paga o mínimo, mas não por pensar isso, por não ter dinheiro, né? E acaba tendo uma série de juros, eu não sabia na época. Então, eu nasci, né, numa família que não sabia lidar com dinheiro, mas a minha mãe e meu pai sempre teve muito viés poupador, de ensinar a poupar, mesmo que às vezes não sobrava, mas ensinava a poupar. E foi assim, poupava, aí comprava um cavaquinho, zerava a minha conta. Aí eu poupava, depois eu, sei lá, comprava um celular, zerava. E assim foi durante 15 anos da minha vida, né? O meu relacionamento com o dinheiro foi isso. Eu saí de jogador de futebol mirim, né? Depois fui como técnico em mecânica, ganhando dinheiro como estagiário, mesma coisa. Poupava, gastava, trocava de carro, fazia alguma coisa, guardava na poupança. Depois fui oficial do exército, comecei a ganhar um bom salário legal, né? Um salário bacana, assim, pra minha idade. E aí, poupava, trocava de carro, zerava. Então, assim, foi esse ciclo que eu vivi durante 15 anos da minha vida. Até que depois eu despertei pro mundo dos investimentos, que eu vi que tinha a possibilidade de multiplicar o dinheiro e eu começar a comprar as coisas que eu queria através do meu rendimento. E aí, a chave virou, né? Legal. E você falou que você começou previdência privada, poupança. Então quer dizer que a previdência privada ela não é o melhor lugar pra gente assim começar a investir? Quer dizer que previdência privada é ruim, Renan? Então, sim e não. Por quê? Se a gente for olhar o viés de previdência privada dos grandes bancos, né? Os principais bancos, é ruim. Porque eles vão te oferecer aquilo que você consegue investir sozinho, só que eles vão atrelar uma taxa de administração que vai descontar do quanto você vai ganhar. E acaba não sendo viável. Pra quem tá começando, ou se você te ofereceram, bota aqui só R$100, só 200, só 300, provavelmente, e eu falo provavelmente porque depende, você tem que analisar pra saber. Mas a grande maioria, falo que 99% das previdências privadas dos grandes bancos, pra quem tá começando com pouco dinheiro, é uma porcaria. Falo isso porque eu já analisei vários de alunos e a gente vê que é ruim. Mas, se você quer ir pra previdência privada, tem como fazer de maneira ok, que são empresas focadas nesse nicho de atuação. Então a gente tem várias empresas, como por exemplo a própria Sul América, a gente tem a Mão Geral, a gente tem várias outras que é focado em previdência privada, Icatu, enfim, né? Eles não estão patrocinando o nosso podcast, mas eu acho que é legal pra galera começar a entender um pouco mais. Que tem possibilidades bacanas, que aí tem vários tipos de previdência privada, dependendo do teu perfil e do quanto você vai investir. Então, previdência privada é ruim é totalmente ruim? Não, depende, você precisa analisar. Agora, existe uma previdência privada que sempre vai ser boa, que é aquela previdência privada quando você trabalha, CLT, e a empresa, ela paga a mesma coisa que você coloca na previdência. Sabe aqueles planos de previdência que tem nas empresas? E aí, digamos que, eu tô lá, se desconta 6% do meu salário, porque eu quis que descontasse para previdência, a empresa coloca mais 6%. Por que é legal? Mesmo que o rendimento não seja tão legal, mas você já começa dobrando o quanto você tem de rentabilidade. Porque se eu coloco 6% do meu salário e já vem automaticamente mais 6%, que é da empresa, 12. Já faz sentido. Entendeu? Só tem que estar ligado porque tem alguns pontos que, você precisa ficar na empresa durante não sei quanto tempo. Se sair antes não leva a nada. Então, se você já tem o pensamento de sair da empresa, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, aí não vai ser tanto jogo, a não ser que a Previdência tenha dado um resultado bacana. Mas, via de regra, se você tá ali querendo construir uma carreira e quer continuar na empresa, é um bom
momento para você colocar na Previdência, aproveitar esse de descontar direto do teu contra-cheque e a empresa colocar a mesma coisa. Porque no final das contas, se você ficar o tempo que eles têm lá estipulado, depende de cada empresa, você vai estar ganhando um bom dinheiro além da rentabilidade da Previdência. Massa. Renan, eu escuto muita gente, e eu também, eu lembro de lá atrás, lá no começo, eu colocar o dinheiro na poupança ou entrar numa Previdência ali de pagar R$100 por mês, R$200 por mês, porque eu achava assim, pô, eu não tenho muito dinheiro para começar. R$100, R$50 por mês, eu consigo ir guardando. Então, muita gente não começa a investir e vai para a poupança e vai para a previdência privada ruim porque acredita que precisa ter muito dinheiro para começar. Precisa, de fato, ter muito dinheiro ou dá para começar com, sei lá, a partir de quanto? Cara, então, isso daí é uma coisa que precisa, sim, de dinheiro para investir. Só que precisa de R$1. R$1? R$1. Então acabaram essas desculpas, cara. Com R$1 tu consegue começar a investir melhor do que a poupança, melhor do que as maiores previdências de grandes bancos. Tá? Você consegue hoje aí, com bancos digitais, com corretoras independentes, começar com R$1 e lucrar mais do que a poupança. Então não tem esse lance de preciso ter muito dinheiro, preciso... Não, só precisa querer aprender a investir e investir. Porque eu acredito que R$1 todo mundo tá assistindo, ouvindo a gente aqui nesse podcast, tem. Porque no ruim de tudo tá ouvindo de um smartphone ou tá assistindo de um smartphone que vale pelo menos R$1.000. Sim. Por baixo. Então, é possível com R$1. Então não tem mais essa desculpa. Inclusive, você falou, as pessoas vão direto na previdência privada, né? Que o banco recomenda, porque, é 100zinho, 100 pouquinho. Sim, legal. Cara, título de capitalização, porcaria total. PIX, sabe? Que a galera oferece também a mesma coisa. É só 50zinho, 100zinho. Maior porcaria que existe, nem investimento é. Então, se você tem 100zinho pra colocar lá no banco, cara, pega um pouquinho do teu tempo, escuta os nossos podcasts, consome os nossos conteúdos que você vai aprender a investir e com R$100, cara, ao longo do tempo você vai aprender a multiplicar essa grana com investimentos e também criar outras fontes de renda. Que esse é o grande lance quando a gente fala de investimento. Não adianta só você colocar o que você tem. Você precisa começar a criar novas possibilidades para potencializar o dinheiro que você está investindo. Porque no longo prazo nos investimentos, se você coloca 100 durante 30 anos, você vai ter um baita de um resultado. Mas se você coloca 150, ou seja, 50 a mais só, já dá um resultado muito maior. Porque esse é o poder dos juros compostos, que ele vai acumulando juros sobre juros. E aí, no longo prazo, o investidor ele sempre ganha. Colocando um pouquinho, dá uma diferença absurda. Massa. Então, você que está escutando aí o podcast, está assistindo, R$1 você consegue investir. Muito pouco. Mas uma outra coisa que a galera costuma dizer mas na poupança é seguro, eu coloco meu cartão lá, o dinheiro é meu, sem a minha senha, né? Com a minha senha lá tá garantido. Muita gente tem medo de abrir uma conta de investimento, se é seguro mesmo. Como é que funciona essa diferença de colocar na poupança e de colocar numa conta de investimento, por exemplo? Show. Inclusive, tem muita gente que procura a gente que, assim como eu, caiu numa pirâmide financeira. E qual que é a grande sacada, um dos pontos para você identificar se é uma pirâmide ou não? Quando você tem que transferir o teu dinheiro para uma conta de terceiros, tem algo de errado. Porque quando você investe de maneira correta, você precisa abrir uma conta de investimento. Uma corretora, num banco digital. E aquela conta é tua. É o teu CPF. Ela tá no teu nome registrada, não é conta de terceiro. Então, quando você faz uma transferência da tua conta dos grandes bancos para a conta de investimento, é a tua própria conta. É do mesmo favorecido que a gente fala. Vai do teu CPF pro teu CPF. Então, não tem erro de ir para terceiros ou depois não devolver o dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto para você identificar. Cara, tem alguma coisa de errado. O Renan falou que se eu transfiro para terceiros, tem algo de errado. Não tô dizendo que é tudo pirâmide, mas tem algo de errado. Eu tenho que transferir para minha conta. E não ficar olhando se é terceiros. Então, esse é o primeiro passo. Então, isso já dá uma tranquilidade para as pessoas. Pô, se eu vou transferir para minha própria conta, se eu vou investir ou não, não importa. Eu posso resgatar a hora que eu quiser. É minha conta. Então, isso já dá uma tranquilidade. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Você só precisa abrir uma conta de investimento. Vai estar tudo no teu nome, direitinho. Você que tem o controle. Por isso que eu sou muito adepto a você ter independência de fazer os seus investimentos. Você precisa aprender. Conhecimento é poder. Quando você aprende, você não depende de ninguém. Você não fica refém de... faz pra mim aí, Diego. Ô, Matheus, você consegue fazer esse investimento? Eu lembro que tem muita gente... né? Na época que o Matheus começou a aprender a investir com a gente e tudo mais, a galera queria saber o pulo do gato. Né, Matheus? Muito, cara, muito. Qual é o pulo do gato? Onde eu coloco meu dinheiro? Onde é que eu coloco? Tudo mais. Cara, beleza. Nesse momento é um lugar. Pode ser que daqui a 6 meses seja outro. Ou daqui a 2 meses. E aí? A pessoa que só foi um investidor... A pessoa que só foi investidor apertador de botão, costuma dizer, foi lá, apertou o botão. Ela não sabe o que tá fazendo. Quando que eu vou tirar o dinheiro?
Aí não adianta. Então, primeiro ponto é conhecimento. Mas o que vai dar tranquilidade pra ela nesse ponto é, você vai abrir uma conta de investimento que tá no teu nome. Não é no nome de terceiros. Isso já dá uma tranquilidade e uma paz de espírito, porque a gente rala pra caramba. Né? Todo brasileiro rala pra caramba. Eu não conheço ninguém que tem, caiu do céu, dinheirinho fácil, vou investir. Não, todo o dinheiro é suado. Então não adianta a gente colocar num lugar que pode ser que perca. Então a gente tem que começar da maneira mais segura, mais tranquila e que vai lucrar mais do que a poupança e os grandes bancos. Esse é o ponto primordial, né? Isso é legal. Você falou, então, abrir uma conta de investimento. Mas eu preciso ir no meu banco para abrir essa conta, para investir? Como é que eu faço? Show. Então, os grandes bancos, eles têm corretoras embutidas neles. Mas não recomendo você ir lá para os grandes bancos. Por quê? Os grandes bancos, eles aproveitam a falta de educação financeira de nós brasileiros. Sim. E aí vai cair naquela história do Renan. Lembra da Previdência? O gerente falou... Cara, quando ele falou pra mim, sabe aquele sentimento de... Caraca, velho, agora sim. Tô investindo. Mas não. Por quê? Ele só vai mostrar opções de investimento do próprio banco. Então acaba virando um monopólio. Ele não te mostra oportunidades melhores. E aí que vem a grande sacada. Se você tem mais de 1 milhão, no teu banco vão ter boas opções. Porque você vai ser um cliente diferenciado. Só que imagina, na corretora independente, você consegue investir e ter acesso aos investimentos tão bons quanto e até melhores do que quem tem 1 milhão nos grandes bancos. E só precisa ter o quê? R$1, R$100, R$50. Então essa é a grande sacada. Recomendo que você abra uma conta de investimento numa corretora independente. Hoje em dia tem um monte por aí. E aí o pré-requisito é, para quem está começando, ver se a taxa é zero para investir no tesouro, para investir na bolsa. Porque hoje em dia tem vários. Então, taxa zero é que você não vai ser cobrado. Você pode só abrir a conta. Não precisa nem colocar dinheiro lá. Então, assim, hoje é bem simples. E recomendo que você não ir nos grandes bancos, porque, a não ser que você tenha mais de 1 milhão e quer ter comodidade. Mas a galera que acompanha a gente aqui é a galera que rala, que soa e vai chegar no primeiro 1 milhão, sem dúvida nenhuma, mas ainda não tem. Então precisa ter essas corretoras. Porque a corretora é como se fosse um shopping center financeiro, sabe? Imagina que você vai num shopping center e tem várias lojas. Você consegue comprar a mesma blusa em várias lojas diferentes, certo? E os preços são diferentes. Por quê? É muita concorrência. Se eu só tenho uma única loja de uma marca, ele pode botar o preço que quiser. Verdade. Esses são os grandes bancos. Agora, quando eu começo a ver e barganhar, eu consigo... As empresas, as lojas precisam reduzir o preço para ser atraente e vender. Assim são nas corretoras. Quando você vê, tem lá um CDB. Aí 100% CDI. Aí você vai nos grandes bancos, tem um CDB lá de 89% CDI. Aí você vai numa outra corretora, tem um outro banco dentro da corretora, 120% CDI. Você fala, cara, qual a diferença? Se é o mesmo prazo. A diferença é quem está emitindo. A diferença é ele tá querendo que seja atraente e termine logo aquele investimento. O bancão, ele não tem concorrência, né? Por isso que... Exato. Então, assim, vai lá na dona Joana, vai lá no seu Renan, né? Que não sabe nada de investimento. Ó, tá aqui, 78% do CDI. Tá lindo, sou investidor e tal. A gente ainda fica feliz, né? Então, hoje em dia, cara, acabou. A gente tá aqui com esse podcast justamente pra quebrar esse padrão e mostrar pra todos os brasileiros que sim, você pode investir, não importa de onde você veio, de quanto você tem na tua conta, se você tem dinheiro na poupança, se já tá investido, você pode assumir o controle das tuas finanças e investir. Tá bom? Legal. E eu faço isso também através do meu celular? Abrir essa conta? Cara, você não só abre a conta através do celular, como você faz os investimentos. Eu sempre falo assim, qual que é a dificuldade que você tem de fazer investimentos no celular? É a dificuldade que você tem de mandar uma mensagem no WhatsApp. É fácil Mesma assim? coisa. Então, hoje em dia, cara, todo mundo manda mensagem no WhatsApp, não manda? Com certeza. Quem sabe mandar mensagem no WhatsApp, sabe fazer investimentos no celular. E costumo dizer, quando a gente tá aqui no podcast, eu poderia estar fazendo um investimento aqui agora. Sacou? Tipo, bem simples assim. Então isso que é o mais legal. Inclusive, acabou de cair aqui uma renda passiva. Dinheiro é isso. Investimento é isso. Tu tá aqui do nada, pum. Ó, recebeu não sei quanto de provento. Esse é o poder dos investimentos. O dinheiro vai trabalhando pra você enquanto você tá fazendo qualquer coisa. E o dinheiro continua trabalhando pra você. Sobre ter uma renda, né, com investimento. Assim, massa, você aprendeu tudo isso e você falou que não começou da maneira certa, precisou estudar, precisou se especializar. Mas o que te levou a querer ensinar isso pras pessoas? Porque tem um monte de gente que sabe investir. Eu escutava, fulano é investidor, investidores ganham uma renda enquanto dormem. Mas o que te motivou a ensinar isso para outras pessoas? Show. Cara, então, a grande sacada é... Eu lembro de uma história que tu saiu puto do banco, que você viu um gerente. É legal você compartilhar isso com a galera. A grande sacada, assim, eu lembro do gerente que me ofereceu a Previdência. E aí, quando eu fiz a Previdência, a minha mãe tava viva ainda. Eu lembro que eu cheguei em casa,
Falei, cara, nosso futuro tá garantido. Falei pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, que era o que eu imaginava mesmo, assim, eu não tava brincando, né? Eu achava que... Era um investidor mesmo. aqui, o que ele falou pra mim iria acontecer. E aí depois eu comecei a ver que não tava rolando. E assim, a grande virada de chave foi quando eu perdi minha mãe, né? E ela foi nova, assim, 55 anos de idade. E foi muito rápido. E ali me fez pensar em muitas coisas na vida, né? Uma autorreflexão absurda, que você pensa assim, cara, a vida, será que é só dinheiro? Será que é sobre isso, é sobre aquilo? Eu comecei a pensar muito sobre legado. Cara, se eu for com 55 anos de idade, o que eu vou ter deixado? E eu comecei a pensar, cara, eu tenho que ajudar as pessoas. E nessa época eu já investia, já administrava dinheiro, ajudava, assim, família, um amigo ou outro. Falei, cara, eu tenho que ajudar outras pessoas. Só que nunca veio na minha cabeça ser um empreendedor. Porque a minha família não é de empreendedores. Então, é muito de CLT. Eu era CLT, trabalhava como engenheiro, ralava pra caramba. Só que quando a minha mãe se foi, rolou um inventário e a gente descobriu que ela tinha um pique lá nos grandes bancos. Que era tipo assim, acho que era uns 3 mil reais. E aí tinha que esperar ainda um tempo e tudo mais. Só que lá na partilha, né? Aí era metade pro meu pai e metade dividido entre eu e os meus 2 irmãos. Só que era o próprio que tinha que ir lá pegar. Eu até demorei, fiquei um tempo, acho que dava uns 300 reais pra cada, assim, algo assim, que eu me lembro. Aí eu falei, cara, nem vou. Só falei, não vou deixar pro banco, não. Vou lá. Aí, eu fui o último a pegar, fui lá num dia, sentei no banco. Aí, espera aí que eu tenho que pegar lá. Beleza. Aí fiquei esperando lá a burocracia. Nessa hora que eu olho, eu escuto, só escuto assim. Dona fulana? Sim, não, ó. Esse dinheiro aí na poupança, a senhora tá perdendo dinheiro. Tem aqui uma previdência privada que é a melhor... Cara, aquela historinha, aquele filme passou, sabe? Voltou na minha mente. Só quando ele falou... Sua mãe tinha caído nessa história, né? E eu também. Você também, né? E o mais curioso, assim, parece que deu um gatilho, porque eu fiquei pensando, cara, essa voz não é estranha. Passou um filme mesmo lá de trás. Era o mesmo cara. Quando eu olhei pra trás, era o mesmo gerente. Não tô brincando. Não tô brincando. Era um gerente careca, que eu lembro até hoje. E não era o Gabriel, tá? O nosso produtor aqui não é você, cara. Mas é real, assim. Quando eu olhei, e assim, eu não sei de verdade se era uma senhora de idade, acredito que sim, pela forma que ele tava falando. Mas ele falou, dona Judite, né, dona fulano e tal. Não, vem aqui no banco, a gente vai resolver e tal. Falei, cara, às vezes a mulher já tá, a senhorinha já tá aposentada, a senhorinha já tá na época de curtir a vida com a grana que ela tá, e ele tá querendo fazer uma previdência de 35 anos pra ela. Pô, Aí chama é sacanagem, tu oferecer uma previdência pra quem já tá aposentado. E chama pra tomar um cafezinho, né? Só que aquele cafezinho... É o mais caro do mundo, né? Cafezinho caro, né? Sai caro. E assim, cara. aí naquele dia, cara, foi o dia que eu peguei, eu lembro até hoje, eu tenho um caderninho que eu andava, aí eu comecei a anotar. Falei, cara, não dá pra eu ouvir coisas assim, mais e mais pessoas passarem pelo que eu passei, que essa senhora vai passar, e sei lá quantos milhões de brasileiros estão passando por isso hoje. E aí eu comecei a escrever, peguei meu caderninho e escrevi. Falei, cara, eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu botei, fazendo a diferença, botei FAD, que é o nome da nossa empresa hoje, FAD, né? FAD. E eu escrevi, eu falei, e na época, eu sou engenheiro, né? Falei, eu tenho que ajudar as pessoas com desenvolvimento técnico. Na época eu queria fazer alguma coisa de engenharia pra ajudar a galera, técnico e tudo mais. Engenheiro, a galera dessa área. E eu botei do lado investimentos e tal. Eu comecei a escrever tudo que eu tinha de habilidade, que eu poderia ajudar. E aí escrevi. E de lá pra cá, né, assim, o lado da engenharia não rolou de eu ensinar. Nada impede de futuramente a gente ter alguma coisa nesse sentido, mas foi muito mais voltado pros investimentos, porque ficou uma dor forte. Eu vi aquilo dali, eu falei, cara, eu nunca mais, se depender de mim, pessoas como a dona Judite, pessoas como o Renan, vão cair na mão ou na lábia desse tipo de pessoa. E assim, nada contra o gerente de verdade. Eu entendo que ele tem que bater meta, ele tem que fazer um monte de coisa. Então é responsabilidade de cada um da gente. É responsabilidade do Diego, do Matheus, do Renan, de você que tá ouvindo ou assistindo, aprender pra discutir e falar, por que é uma previdência se isso aqui não é melhor? E aí, esse é o grande diferencial. Os gerentes que são gerentes vão se destacar nesse momento. Quando sentar com o investidor Profad e falar de igual para igual. Então essa é a minha visão. Semana passada eu recebi um áudio de uma aluna. Ela gravou, ela indo lá, pedindo a previdência privada para resgatar. Eu depois vou resgatar esse vídeo. Dá pra gente postar depois nas redes sociais, Matheus. Não sei nem se compartilhei contigo. O sucesso do cliente me mandou. Basicamente era isso. Ela botou assim, filmando mesmo. Não foi nem áudio, foi filmagem. Falou, aí, oi fulano, você veio fazer o quê? Você lembra de mim? Ela falou. Aí ele falou, lembro. Semana passada você esteve aqui, só não sei o que era. Mas e aí, você veio fazer um financiamento de 200 mil? Tipo assim, Nossa. já querendo empurrar mais alguma coisa. Aí ela, não, agora eu sou investidora Profad. Eu vim tirar tudo daí. Assim mesmo que ela falou, sabe? Cara, me enchi de orgulho. Falei, cara, daqui a pouco, ou os gerentes vão ter que se reposicionar, vão ter que aprender, se diferenciar. Porque senão, cara,
A nossa missão aqui, a nossa grande visão é ter um investidor Profad em cada família brasileira. E vai ficar ruim pra galera que tá empurrando só coisa. Com certeza. E eu não sou contra quem, sabe, tem muito assessor de investimento, até gerentes que recomendam coisas que fazem sentido, mas desde que ele saiba e traga dentro dos interesses dela e não tenha um conflito de interesse. Então, basicamente foi isso, assim, a indignação, né, de ver o que eu passei, que eu fiquei puta da vida mesmo, quando eu descobri que a Previdência estava ruim, de ver outras pessoas caindo na mesma lábia. E aí a grande virada foi quando eu perdi minha mãe e me veio essa reflexão de, cara, eu preciso deixar algo. E esse algo não é só dinheiro. Que foi, cara, eu tenho que deixar fazer a diferença na vida das pessoas. Massa. E de lá pra cá eu comecei a ajudar aí, né, o trabalho que a gente vem fazendo. Legal. E só pra quem tá assistindo e talvez nunca ouviu falar esse termo, primeira vez, o que é um investidor Profad? Investidor Profad é uma pessoa comum que aprendeu a investir. Desde tirar dinheiro da poupança, eu nunca tinha investido. E hoje aprendeu através do nosso método, produtividade financeira, ou seja, são os nossos alunos formados que são investidores Profad. Ele está investindo tanto na Bolsa do Brasil quanto na Bolsa dos Estados Unidos, está recebendo renda em real, renda em dólar e acima do dinheiro, tendo qualidade de vida. Porque a gente acredita muito que a gente precisa ter qualidade de vida. Então o investidor Profad é uma pessoa que começou a investir, mas não só para ter mais dinheiro apertando o botão, mas sabendo o que está fazendo para ter segurança, para ter independência financeira, para poder realizar seus sonhos e ter muito mais qualidade de vida. Esse é o investidor Profad. Para chegar lá no gerente e falar, não, vim resgatar porque eu sou investidor Profad. Isso aí, eu vou fazer bom uso dele, que vocês não estão fazendo, né? Isso aí. Isso aí, massa. Renan, você falou em alguns momentos aí do método produtividade financeira, investidor Profad. Mas como que surgiu esse método produtividade financeira? Eu sei que tem aí alguns pilares. Você pode explicar pra gente aí de onde que veio? Eu sei que você colocou lá no caderninho, você ficou indignado, queria fazer a diferença, mas como que surgiu esse método estruturado para as pessoas começarem a investir? Show. A grande sacada é que quando eu escrevi, eu só tinha escrito isso. Não tinha um método. FAD, só não tinha um fazendo método. a diferença. Não tinha um método, não tinha nada. Tinha uma ideia no papel. Essa que é a realidade. E eu acredito assim, o Jorge Paulo Leone fala muito, você tem que pensar grande e começar pequeno. E foi assim, cara. Eu já imaginava ter uma mega empresa, fazendo um monte de coisa, impactando milhares e milhares de pessoas e tudo, mas eu não sabia como. E a grande sacada foi, eu comecei a me desenvolver cada vez mais. E esse é o lado bom. Quando a gente trabalha com educação, a gente precisa se desenvolver. Eu sou um cara muito de desenvolvimento. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. E quando eu entendi que, cara, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou ensinar, eu falei, cara, eu preciso estudar mais. E eu comecei a estudar, debruçar, investimento, geração de renda. Fiz especialização no Brasil, fora do Brasil. E as coisas, cara, começaram a fluir. E aí eu comecei a ver, de tudo que eu estava estudando, de cursos, de treinamentos, de especializações, eu comecei a pegar só o que servia. E comecei a separar, cara, isso aqui não serve pra uma pessoa comum. Sabe aqueles economistas, financeiros? Cara, que nem eu nem entendia. Eu falava, cara, por que o cara tá me ensinando isso? Eu não quero ser um profissional do mercado de investimento. Um analista que vai estar olhando ou precificando títulos. Não, eu quero só continuar trabalhando, pegar meu dinheiro todo mês, colocar lá e o dinheiro multiplicar. Era isso. Eu falei, e como que eu faço pra uma pessoa comum ter acesso a isso? Porque uma pessoa comum que não quer aprender a investir, mas quer botar o dinheiro pra trabalhar, não vai aprender desse jeito. E eu comecei a pegar tudo que servia e aplicar na minha vida. E dali foi acontecendo, atingi minha independência financeira, depois atingi meu primeiro milhão, e as coisas deram tanto certo, que quando eu olhei, eu falei, cara, já tem um método aqui. Já tava tudo um passo a passo, tava desenhado, né? E aí foi só ajustar as coisas, que aí a gente criou os 5 pilares, né, do nosso método produtividade financeira. Que basicamente o que eu ensino é o que eu vivo. É o que eu fiz e continuo fazendo. Não é o que eu li no livro e não apliquei. Não é o que eu fiz em um curso e eu acho que é legal. Não, é só aquilo que eu apliquei. Tanto é que às vezes as pessoas falam assim, Renan, você vai ensinar tal coisa? Não, porque eu não faço. Eu vou te ensinar o que eu faço. E com o que eu faço dá pra você chegar onde você quer. Sacou? Legal. Então, é isso que eu faço. Então, os 5 pilares, basicamente, o primeiro é a quebra de padrão. Porque eu era engenheiro, vindo de uma família humilde, meus pais são lá de Belém do Pará. O padrão da minha família era, estuda pra arrumar um bom emprego, pra poder se aposentar. Ponto. Era isso. Estuda pra passar num concurso público, pra ter estabilidade. Era isso. Assim, eu nunca fui bom aluno, mas eu sempre fui esforçado. Eu não passei em nenhum concurso público. Essa é a realidade. Então, assim, só me restou ser CLT. E aí, fui ser CLT. Que era estuda, beleza. Estudei, fiz técnico mecânico, fiz engenharia, que já era um diferencial pra minha família. Pô, engenheiro na minha família, eu sou o primeiro engenheiro da minha família. Né? E poucos têm nível superior na minha família. Porque até então, hoje em dia já é mais tranquilo. Tem muitos níveis superiores, mas antigamente não tinha, né? O nível superior era
Caramba, se formou. Eu lembro que até rasparam minha cabeça. Aqui no Rio nem tem isso. Mas era aquele negócio. A minha família fazia, sabe, aqueles trotes e tal. Porque era algo, pessoal de Belém comemorando, vibrando. Então a grande sacada é quebra de padrão. Eu entendi que eu precisava quebrar aquele padrão que a minha família vinha seguindo de geração em geração. Que era, cara, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você tem dinheiro sobrando, guarda na poupança. Trabalha pra pagar a conta. Você tem que trabalhar loucamente pra dar o melhor pra sua família. Só que na real, não é trabalhar loucamente que você vai dar o melhor pra sua família. É tendo tempo pra dar o melhor pra tua família. E eu demorei pra entender. E essa foi a quebra de padrão. Eu quebrei esse padrão. Eu fui o primeiro investidor da minha família. Eu fui o primeiro milionário da minha família. E esse padrão, uma vez que você quebra, ele vai se arrastando para as próximas gerações. E até para as futuras, né? Maior orgulho, eu sempre falo isso. Meu pai com 64 anos de idade, primeiro investimento dele. Hoje é investidor Profad também. Então, esse é o primeiro pilar. Quebra de padrão. Né? Às vezes a gente acha, não é pra mim. Sabe aquela galera que é vítima? Mas não porque ela quer ser vítima, ela nem percebe. Mas fica, é tipo aquela música da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tipo, sempre assim. Dá pra mudar. Eu sempre falo assim, ó. Nascer pobre não é tua responsabilidade, não é tua culpa. Mas se você ou teus filhos... Se você morrer pobre, é tua responsabilidade. E se teus filhos nascerem pobres, é tua responsabilidade. Ponto. Porque você não buscou aquilo pra passar pra eles, Você que define o que vai continuar na tua vida. Eu nasci no subúrbio, na comunidade e tal. Se você continuar lá, é tua responsabilidade. Você pode quebrar esse padrão, né? Você mudar. pode quebrar. Total. E você mesmo, você veio de família humilde, né? Você não nasceu em classe média alta, nem nada. Não. Então, assim, sempre foi muita luta. Meu pai precisou trabalhar muito, viajar muito. Minha mãe é dona de casa. E hoje, graças a Deus, minhas filhas nasceram num berço rico. Entende? E não porque eu recebi de herança ou porque eu sou legal. Não, porque, arregacei as mangas. Ralei pra caramba. E, assim, muito trabalho. E também investimentos. Porque não adianta, se você só trabalha e não sabe investir, não vai prosperar. Se você só investe e não trabalha, também não vai, porque você precisa de dinheiro pra investir. Então, você tem que acoplar as duas coisas. Não tem essa de, eu vou só... Vai chegar no momento em que só os investimentos vão pagar pelo teu padrão de vida. Mas enquanto não chega, tem que continuar trabalhando pra caramba sim. Só que trabalhando com um plano, porque os investimentos vão trabalhar pra você. Isso é quebra de padrão. É quebrar esse padrão que sim, eu posso ter uma renda mensal com os meus investimentos sem fazer nada. Só que não é agora. Muita gente que acha que vou investir agora R$100. E amanhã já quer tirar 5. Pô, não, e não cai nessas lorotas. Não existe isso. E não tira, né? Não existe. Então essa é a quebra de padrão. Nosso segundo pilar é a base sólida, que é, todo mundo precisa administrar melhor o dinheiro. Por quê? Se não tá sobrando dinheiro ou se tá sobrando uma quantidade, dá pra sobrar de 20% a 30% a mais. E se sobra mais dinheiro, o que acontece? Você pode investir mais. Então a base sólida, você organizar suas finanças, é mega importante. Seja você que tem um bom salário ou você que não tem um bom salário, todo mundo precisa saber organizar as finanças. Essa é a base sólida. Você precisa estruturar uma base. O terceiro pilar é a geração de renda. Se você estruturou a tua base sólida, já tem de 20% a 30% para investir. Se você gerar outras fontes de renda, para não contar só com o teu salário, você potencializa os seus investimentos. Certo? Beleza, então a geração de renda. Quarto pilar. Uma vez que eu já fiz isso tudo, eu preciso investir. Que é o nosso legado. O pilar de legado é onde a gente entra em tudo sobre os investimentos. Desde os investimentos mais seguros, que é Tesouro Direto, renda fixa, CDB, LCI, LCA. Médio risco, CRA, CRI, debêntures, ações no Brasil, FIs, que são fundos de investimento imobiliário, que você recebe uma renda mensal, que já é renda variável. Investimentos no exterior. Investir em Apple, né? Microsoft, Disney, Google, ganhando em dólar. Receber aluguéis em dólar. Criptomoedas. Então, assim, dá pra você diversificar em várias coisas. Só que você tem cada fase. Esse é o legado. E o nosso quinto pilar, que parece que não tem nada a ver com investimento, mas tem tudo a ver, que é a qualidade de vida. Não adianta, Diego. Por que a maioria das pessoas, elas começam uma coisa e param? Vocês conhecem alguém que já começou a fazer planilha mensal pra organizar as finanças e passou 2, 3 meses depois parou? Que a conta não fechava? Eu mesmo já fiz isso. E comecei e parei várias vezes. Sabe por quê? Porque tu não tinha um objetivo claro. Você não sabia exatamente qual era a recompensa que você ia ter por causa daquilo. Quando você começa a ter essa recompensa, você começa a... eu falo, motivação. Tem que ter essa motivação. O que é motivação? Motivo para você entrar em ação. Motivação. É o que te move pra ação. E não parar. E tem que ser algo forte. Por quê? Uma vez que você entende que a planilha... Eu lembro quando eu e a Jaque, a gente começou a montar uma planilha, eu sempre desistia também. Meu time era 3 meses. Eram 3 meses, parou. A conta não fechava porque antigamente guardava papelzinho, né? Aqueles de cartão. Papelzinho. Aí apagava, cara, desisto.
Só que o nosso time foi, a gente quer viajar pra Disney. A gente quer fazer uma viagem. Um sonho, realizar um sonho. Realizar um sonho. Cara, era muito forte pra gente. A gente começou, e aí eu falo, cara, passou 3 meses, 6 meses, já virou um hábito. Até hoje a gente monta a planilha. Então, assim, é isso. Qualidade de vida vai te dar as pequenas vitórias que você precisa hoje. E não daqui a 5, 10, 20 anos. Tem muita gente que quer só investir, guardar, poupar. Por quanto tempo você consegue só isso? Você vai abrir mão de várias coisas. Não, tem que entender que eu invisto pra ter mais qualidade de vida. Pra realizar mais sonhos. E eu tenho que entender isso. Nem que agora eu não consiga realizar os grandes sonhos. Mas talvez, uma vez no mês eu ir num restaurante diferenciado da minha cidade. Aquilo vai te dar combustível pra você continuar, sabe? Uma vez por mês eu sair como namorado com a minha esposa. Eu levar minhas filhas num parque. Coisas que você não tem feito mais, que às vezes você não precisa de tanto dinheiro. Mas aquilo já vai te dar uma pequena vitória. Então esses são os 5 pilares do nosso método Produtividade Financeira. Nossa. E muita das vezes é isso que acontece. Às vezes a gente só vai pra um lugar para aquilo que o dinheiro dá. Por exemplo, às vezes iria, né? Antigamente, antes de aplicar o método, viajar para Arraial do Cabo, que é aqui no Rio de Janeiro, porque era para onde o dinheiro permitia. Entendeu? Eu não conseguia ir pro Nordeste, pro Norte, conhecer. É interessante isso. E como é que tá hoje, Matheus? Hoje, cara, eu já conheci no Brasil já Nordeste, já conheci. E o próximo passo? E um tour, já fui Rio Grande do Sul, o próximo passo é Disney. Meu sonho, com certeza. Em vez do Profad é punk. E Agora, pra casar, já tá como, né? Não, pra casar a gente tem que organizar as finanças e bom demais. seguir. Show. Segurar. Ano que vem eu vou pra Disney, cara. Ano que vem... Já tá certo? Já tá certo. Aí. Vou levar minha filha, levar minha esposa. E lá atrás, você imaginava? Cara... Isso é possível. E é pra isso que a gente investe, né? Não imaginava que eu poderia realizar esse sonho meu, né, de criança. E depois que a gente se torna pai, né, cara? Já te falei isso, né? Um depoimento que eu gravei. Pô, realizar o sonho de um filho é algo muito mais forte do que o próprio sonho, né? Então, ano que vem vai ter foto, vou mandar pra vocês um vídeo lá. Chamar a gente pra ir junto não chama, né, Matheus? Não paga, né? Só foto. Porra, E pra quem não sabe, tanto eu quanto o Diego, nós somos investidores Profad, aluno que aplicou o método do Renan. Somos alunos. E falando em investidores Profad, eu sei que você comentou, né, lá no início do podcast, mas quantos investidores Profad hoje nós temos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? São quantos no total? Massa. Hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, são mais de 4.500 alunos investidores Profad. A conta aumenta todo dia, né? Aumenta. Só pra deixar registrado, numa quarta-feira, dia 11. Sim. Então, assim, mais de 4.500 alunos mesmo, formados, investidores Profad. Fora as milhares de pessoas que a gente vem impactando, milhões de pessoas nas redes sociais, né? Que já aprenderam a investir com a gente em evento gratuito, via podcast, via vídeo no YouTube. Então, isso é muito gratificante, né? Eu acredito que quando a gente leva essa mensagem, você falou de sonhos dos filhos, né? E aí vocês falaram, eu tenho mais de 4.000 filhos. Então, cada vez, cara, ouvir o que você falou, ouvir o que o Matheus falou, vocês são meus filhos, né? Mesmo sendo barbado, vocês são investidores Profad, são meus filhos. E aí, quando a gente recebe lá, às vezes um detalhinho, né? Eu lembro que a gente já teve casos de pessoas que foram pra Disney, Ilhas Maldivas, que era a realização de sonhos. Mas teve um caso que me marcou muito, que foi um aluno, que ele falou assim, Renan, hoje eu tô realizando um sonho, porque eu fui no shopping e eu pude comprar 3 açaís. Um pra mim, um pra minha esposa e pra minha filha. Caraca, isso é forte, hein? Eu fico até arrepiado de falar, porque... assim, às vezes a gente pensa que sonho é coisa muito grande, mas pra ele, eu não sei se ele estava acostumado a ir no shopping comprar um açaí pra dividir, ou o açaí era tipo ostentação pra ele. E quando ele começou a se organizar, administrar melhor o dinheiro, mesmo com um salário baixo, ele começou a investir, começou a ir no tamanho dele, realizando o sonho, dando mais qualidade de vida pra família. E de tempos atrás, né, ele postou lá mais um sonho realizado. Aí era o carro dele, que ele tinha comprado. Então, assim, ver essa construção... não tem preço. Ficou todo arrepiado porque sou meio desse... É aquilo, né? Não tem desculpa, né, cara? O cara, mesmo com salário, né, menor, começou. E você também tem, cara, tem um spoiler aí rolando atrás, mas perguntar aqui. Tem uma premiação que rola para os investidores Profad, né? Como que você reconhece os investidores Profad? Existe aí uma premiação? Como é que funciona isso? Mas eu acredito que tudo na nossa vida a gente tem que comemorar. Cada pequena vitória, né, aquela small win, você tem que comemorar. Porque a gente tem a mania de comemorar só a chegada. E aí, algumas fases da minha vida, eu comemorei só a chegada e fiquei meio frustrado. Por exemplo, eu queria ser oficial do exército. Tenente, eu achava, cara, tenente é o suprassumo do negócio, oficial do exército. Aí, beleza. Cara, ralei pra caramba. Me formei oficial temporário. Primeiro lugar geral.
CPOR aqui do Rio de Janeiro, turma de 2005. Quando eu virei tenente, ganhei um bom salário, mas aí tu vira e fala assim, cara, eu sou o mesmo Renan. E agora? Tu fala, mas era isso? Não tem mais nada assim, tipo, não tem um pozinho mágico que muda tudo. Não, Tem um salário legal na conta e aí? tem. O segundo etapa foi engenheiro. Nossa, eu ficava imaginando minha mãe falar pras amigas, sabe aquelas conversinhas de fofoca? Meu filho é engenheiro. Meu filho é engenheiro! O quê? Meu filho é engenheiro! E aí, me formei em engenharia. Engenheiro. E aí, é o mesmo, Renan. Só que eu não comemorei o passo a passo. Eu só comemorei a chegada. E aí acabei ficando frustrado. Porque eu tinha uma alta expectativa, porque eu não fui comemorando cada etapa. E quando chegou lá, pra mim era só mais um marco comum. E depois que comecei a comemorar cada pequena vitória, cara, é massa demais. Você tem uma ideia? A minha filha hoje consegue falar as cores em inglês. A gente saiu pra comemorar. Que legal. A minha filha contou até 10 em inglês. A gente saiu pra comemorar. Então, assim, pequenas vitórias. Por quê? É isso que mostra que a gente tá caminhando, cara. A gente acaba não lembrando que a gente tá caminhando. E a gente fica frustrado, achando que, não tô evoluindo. A gente tá evoluindo. Você só precisa comemorar cada pequena vitória. E eu faço isso com os nossos alunos, investidores Profad, para eles, em forma de reconhecimento e para eles verem que estão no caminho certo. Então, a gente tem alguns marcos, né? Aqui tem o investidor Profad 100k, 500k e 1 milhão. Mas a gente começa com 30 mil reais a nossa marca. Então, todo mundo que chega na marca de 30 mil reais é reconhecido, recebe um troféu como esse, para deixar lá estampado, né, na sala dele, reconhecimento dele, da família dele, e ele olhar e falar, tem um próximo passo. Porque a grande sacada é, a gente tem que comemorar, mas não travar. Tem muita gente que, né, que comemora e já tá bom. Satisfeita, né? Fica satisfeita ali com a... Aquele padrão... Ou fez o primeiro investimento e tá satisfeito. Muita gente, assim. Às vezes a gente precisa pegar na mão do aluno e falar, não, mas pra mim já tá bom, já saí das dívidas, já fiz o primeiro investimento. Mas saber que você tem um baita de um potencial de chegar em mais e mais e mais? Por quê? A história dela de vida, o padrão que ela tinha, já tava ótimo aquilo dali. Investir já era surreal. Imagina, então, mas ela não sabe que dá pra chegar em 30 mil, 100 mil, 200, 300, 400, até 1 milhão se ela quiser. É totalmente possível. Então a gente traz esses marcos pra reconhecer e ela saber que ela tá evoluindo e saber qual é o próximo passo. Então se ela tá de 30, o próximo passo é 50. Depois, o próximo passo é 100. Então a gente sempre tá nessa constante evolução. Porque eu acredito que o ser humano, se ele não tá crescendo, ele tá morrendo. A natureza já fala isso. Então a gente tem que estar numa constante movimento. Massa, sempre numa busca, né? Eu tenho a minha plaquinha, né? Eu já peguei minha plaquinha. Qual é a tua plaquinha, Diegão? Minha plaquinha é de 100k. Opa! Investidor Profad de 100k. Vamos pros 200, hein? Vamos pros 200, cara. A meta é chegar aí o quanto antes. E realmente faz muito sentido pra mim. Eu lembro quando eu recebi a plaquinha lá em casa, você olha assim, cara, não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre você olhar e falar, foi eu que consegui. Você olhar... Eu lembro que uma vez eu te contei. A emoção que eu tive quando eu fiz o meu primeiro investimento, aprendendo com você, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu achei que era assim, vai vir dinheiro, vou ficar rico, veio a minha filha. Então, você sempre perguntava isso, né, nas mentorias. Qual foi a primeira coisa que você pensou, o que você sentiu quando fez seu primeiro investimento? Eu te respondi logo, né, de bate-pronto, falei, minha filha. E quando eu recebi a plaquinha também. E aí, quando você fala que você tem mais de 4 mil alunos e que você realizou sonhos dos seus filhos, e aí eu falei aqui que vou realizar o sonho da minha filha, e aí, por que faz muito sentido pra gente gravar esse podcast, gravar conteúdo pra vocês que estão ouvindo? Porque a gente sabe que não são só os nossos filhos que têm sonhos. Todo mundo que tá aqui assistindo, que tem filho, ou que tem uma mãe, ou que tem um pai, ou que não tem nem filho, também não tem pai, mas todo mundo tem sonho. E ajudar as pessoas a conquistarem isso aí, faz realmente faz a diferença. Total. É aquilo que tava lá no caderninho, né? Faz a diferença. FAD, né? Então você vê, hoje a gente tem um grupo de empresas, né? Grupo FAD, tem a FAD Treinamento, tem a agência FAD, porque todas as nossas empresas estão ligadas a fazer a diferença. Então, é exatamente o que você falou. Incrível, né? Investidor Profad, Profadcast. Então, toda vez que alguém ouvir a palavra ali, FAD, é de fazer a diferença. Isso aí. Boa. E o Pro de produtividade financeira. Produtividade financeira. Isso aí. Massa. Isso aí. Massa. Boa. Renan, cara, queria que você deixasse aí uma mensagem pra pessoa que tá lá com dinheiro parado na poupança, que tá com medo de perder dinheiro, tá com a previdência privada, não sabe o que fazer. O que você diria pra essa pessoa que tá assistindo ou que tá ouvindo aqui esse podcast? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Essa é boa, hein? Mas é isso que acontece. Às vezes, eu não
Cara, e aí, o que eu vou fazer? Por isso que é mais confortável deixar lá na poupança, entendeu? Muita gente pensa assim, sabe? Total. O conforto, ele deixa o ser humano fragilizado. Por quê? O conforto, ele traz a gente a um estado de estagnação. Então, toda vez que você se sentir confortável, ache ruim. Então, se tá confortável pra você deixar o dinheiro na poupança, ache ruim. Se tá confortável deixar o dinheiro no Tesouro Direto, ache ruim. Se tá confortável pra você deixar o dinheiro em ações, ache ruim. Sempre tem um próximo passo. Uhum. Sempre tem um próximo passo. Se você tá confortável com a vida que você tem hoje, ache ruim. Seja grato, mas seja inconformado, porque senão você vai ficar estagnado. E isso, a estagnação traz frustração. Quando a gente começa a deixar o dinheiro na poupança, a gente começa a ver, cara, tá crescendo um pouquinho. Mas, cara, a carne tá crescendo muito mais do que o dinheiro que tá na poupança. Seja indignado, sabe? Esteja inconformado com o dinheiro que tá parado lá. Eu sempre falo que se você quer dar algo melhor pros seus filhos, pra sua família, não só queira, haja. Porque a maioria das pessoas, elas querem. Só que eu não conheço ninguém que consegue só querendo. Querer é o primeiro passo. Só que se você não transpirar aqui, ó, arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, não vai rolar. Então, se você entende que tá confortável na poupança, esse é o momento para você aprender outras formas de investimento. Como, por exemplo, Tesouro Direto, investimento mais seguro do país e que rende mais do que a poupança. Cara, primeiro passo para você começar. Vai lá no Tesouro Selic, não tem erro, nunca vai dar negativo. Então você já pode tirar, abrir uma conta numa corretora, botar no Tesouro Selic. Quanto que eu posso botar, Renan? R$110, R$120, dependendo de quanto tá o título ali. Pouquinho dinheiro você consegue. Ah, eu tenho 5 mil, eu boto tudo? Não, se você tá desconfortável, coloca um pouquinho só, bota o mínimo. Sentiu confortável? Começou a ver que tá legal os R$100? Lembra, sentiu confortável, tem que mudar. Então bota 4 mil agora. Agora bota... Sentiu totalmente confortável? Vai para outro tesouro, vai para renda fixa, vai para renda variável. Então o time para você mudar qualquer coisa na tua vida é, tá confortável? Muda. Então a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, é o nosso primeiro episódio de podcast. A gente tava super desconfortável, né? Demais. Sim, treinamos várias vezes, o Diego falou aqui 30 mil vezes, Matheus, a gente... Cara, tudo... Na hora do vamos ver, a parada pega. Só que é o desconforto que leva a gente para um próximo nível. E isso para a nossa vida como um todo. Seja para os investimentos, seja para os negócios, seja para a tua família. Então, se o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, tá confortável, muda. Não de esposa e não de marido. Não, Mas muda o teu comportamento, muda as tuas atitudes. Leva para jantar, porque assim, faz alguma tá coisa. Tranquilo. Cara, eu me peguei nisso. Teve Dia das Mães. Eu falei, vou comprar um presentinho para as meninas darem. Na hora veio assim, falei, mas por que eu não vou dar nada? Só porque a gente teve filhos, né? E aí, interessante. Eu lembro que eu venho... Na minha família era assim, Dia dos Pais, minha mãe comprava, a gente dava aos pais. Dia das Mães, os pais davam pra gente. É o padrão, né? Só que, pô, por que eu não posso dar também? As minhas filhas... Aí eu comprei presente pra minha sogra, pras minhas filhas, e eu também pra dar. Sacou? Tipo, então assim, é isso que você tem que estar a todo momento sentindo esse desconforto. Se tá confortável, muda. Não a esposa e nem o marido, tá? Muda a tua atitude. No dia dos filhos, já sei que pra quem pedir presente, hein? Aí, Diego. Pô, pai. Dia do filho tem que dar presente pros investidores Profad, que são seus filhos, hein? Quer presente maior do que aprender a investir, filho? Tá certo. Isso aí. Ensinou a investir, a gente compra o próprio presente, né? Só com rendimento. É isso aí. Boa. Cara, então, a gente tá chegando aí ao final, né, desse primeiro episódio do Profadcast. Você que tá assistindo, você que curtiu, compartilha com seu amigo que tá lá com dinheiro parado na poupança, ou se é o seu caso, né? Você tá com dinheiro parado na poupança, na previdência privada. Se você ainda não segue o Renan, vai lá no Instagram, @RenanDiegoOficial, tá? Passa a seguir, porque a gente produz conteúdo todos os dias, né? Todos os dias tem conteúdo no Instagram, tem podcast, tem YouTube, então você tem que estar com a gente. Renan, recado final aí pra galera. Primeiro, bom demais esse primeiro Profadcast aqui. Quero agradecer aí, Diego Rangel, né, que tá aqui como host desse podcast, bom demais. Matheus Cobb, Coringão do nosso podcast, né? Estamos aí. Bom demais, saiu super bem, pô, foi muito legal. E, cara, foi muito divertido aqui bater esse papo com vocês, poder contribuir com vocês também, esse podcast. Queria agradecer aqui também a nossa produção, o grande Gabriel. Gabriel Mazinho do You, né? Bom demais, mas, cara, a estrutura aqui tá incrível mesmo, preparado pra vocês, com todo o carinho, tanto o conteúdo quanto a estrutura. Então, tem toda uma estrutura por trás de todo o conteúdo que a gente leva pra vocês hoje. E a gente leva porque a gente tem uma missão muito forte aqui. E essa missão é pra ajudar você a ter os mesmos direitos dos ricos. Então, por que não? Não importa de onde você nasceu, lembra? Se você quer ter os mesmos direitos dos ricos, você precisa fazer as coisas que os ricos fazem.
E uma das coisas que todo rico faz é o quê? Investir. E é o que a gente ensina aqui. Tá bom? Não importa ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. É começar. E se fez sentido pra você, o podcast, você curtiu, cara, já convida a galera pra acompanhar a gente. A gente tá nas principais mídias de podcast pra você. Tem também lá o canal no YouTube do nosso podcast. E, cara, bom demais estar aqui. Espero ver vocês no nosso próximo episódio. Não é isso? É isso aí. Um abraço pra todos e... Bora evoluir. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.